Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre uma análise feita pelo Mortimer Adler sobre os leitores do período medieval. Segundo Mortimer Adler, esses eram grandes leitores, diferente do que nós podemos imaginar, né, que existe a Idade das Trevas, que é a Idade Atrasada, que a Idade Média não tinha pessoas que eram intelectualizadas. Para Mortimer Adler, no período medieval, especialmente na Baixa Idade Média, existiram grandes leitores, que poderia dizer que seriam os melhores leitores que já existiram. Mortimer Adler, para quem não conhece, ele foi um professor universitário do século XX. Ele tinha como trabalho analisar as grandes obras da civilização ocidental. Então ele reunia ali em vários grupos, ele dava palestras, ele fazia estudos específicos sobre esses grandes livros, que são, na verdade, os grandes clássicos da civilização ocidental, e que ele também pôde, além de atuar no âmbito universitário com essas obras, ele publicou vários livros e comentários e também realizou a coleção dos Great Books of the Western World, né, que é uma coleção de mais de 50 livros em que ele ali republica as grandes obras da civilização ocidental. E dentro sempre de um sistema de grandes ideias que ele mesmo desenvolveu para que pudesse existir um certo critério quanto a essas publicações. Então, Mortimer Adler foi um grande professor do século XX, né, muito respeitado em sua época, em várias universidades que adotaram, por todos os Estados Unidos, adotaram essa coleção que ele publicou, né, e também aderiram a várias de suas ideias. Né. O Mortimer Adler também era um grande crítico da educação de sua época, porque ele considerava que a educação estava em decadência, que poderia ser melhorada através dos estudos e novos meios que ele estava apresentando, especificamente voltados para as artes liberais, voltados para uma educação que simbolizasse ou tivesse semelhança com o antigo trivium, né, que é gramática, lógica e retórica. Então, Mortimer Adler, além de ser um professor universitário de destaque, né, com várias obras publicadas e várias dessas obras adotadas no âmbito universitário, ele tinha esse papel de atuar no incentivo à leitura, fazer com que as pessoas lessem essas grandes obras e se desenvolvessem. Nisso ele publicou o livro, né, que é How to Read a Book, Como Ler um Livro. Na primeira edição no Brasil, nós temos com a tradução do título A Arte de Ler, publicado pela editora Agi, e temos também outra publicação, agora com a colaboração do Charles Van Doren, que é essa aqui publicada pela editora Realizações, Como Ler Livros, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Então existem essas duas edições, essas duas versões, com conteúdo diferente, embora tratem do mesmo tema. Né? Nessa primeira edição ele aborda de uma forma diferente, né? Ele trata sobre sua experiência de vida como professor, como estudante, e vai apresentando os vários detalhes do que ele acabou descobrindo ao longo dessa jornada. E nesse livro, Como Ler Livros, ele é um livro mais prático, ele é mais direto, né, e muito mais bem direcionado, por assim dizer. Né? Então existem essas duas versões, ambos são o mesmo livro, né, no caso How to Read a Book, porém na primeira e na versão mais recente. Né? Essa aqui é publicada pela editora Realizações, que é aquela editora que quase acabou com o canal Três Vias, né? Vocês já sabem dessa história toda, né? Mas enfim, a nossa análise aqui é em relação ao que está contido aqui no livro A Arte de Ler, da editora Agi. Ele vai falando sobre vários aspectos da educação, especialmente dos Estados Unidos, né? No capítulo chamado A Falência das Escolas, onde ele apresenta ali uma série de críticas à educação como ela estava sendo feita nos Estados Unidos naquela época, né? década de 40, 50, e nisso ele vai falar sobre os leitores do período medieval, que nós iremos analisar essa parte final aqui do texto. Né? Ele coloca: houve tempo na história europeia em que o nível de leitura era mais elevado do que há agora. Então veja que ele aponta de que no passado existiu na Europa, né, pessoas de alto nível em se tratando de leitura, ou seja, pessoas que conseguiam compreender muito bem o que estavam lendo, conseguiam fazer bons comentários e aprender a essência daquilo que estava sendo escrito. Aí ele coloca: na Baixa Idade Média, por exemplo, existiram homens que liam melhor do que os melhores leitores de hoje. Então ele está testando aqui que na Baixa Idade Média tinha leitores excelentes, melhores do que no tempo dele, do século XX. Por que eu digo isso que é tão interessante? Mortimer Adler, ele dava aula
também de filosofia, e ele dava aula especificamente sobre Santo Tomás de Aquino. Então ele teve acesso às obras do período medieval, né, até porque ele estava também procurando entender os grandes livros da civilização ocidental, e sendo professor de São Tomás de Aquino, né, ele pôde entender ali como funcionava essa questão dos escolásticos, né, dos grandes professores universitários da Idade Média, como eles liam e interpretavam os textos. Por isso ele comenta, né, como sendo os melhores leitores de hoje, melhores do que os leitores de hoje. E continua: por outro lado, é verdade que poucos homens sabiam ler, que havia poucos livros e que esses homens dependiam da leitura como fonte de aprendizado mais do que nós. Realmente, na Idade Média existia menor quantidade de livros e esses leitores eles preservavam o livro como algo sagrado, como algo realmente muito importante, né? Como eu já mencionei aqui na indicação do livro Philobiblon, né? do Ricardo de Bury, né? Que ele tratava o livro como um objeto quase que sagrado e que acabava transmitindo conhecimento e a fonte de saber. Então, como existiam poucos livros, existiam poucas pessoas que sabiam realmente ler, existia então essa intensidade na leitura, né? Então era uma fonte, uma grande fonte os livros, né? O fato, entretanto, é que dominavam os livros de valor, como nós não dominamos nada hoje em dia. Então, se na Idade Média existiam poucos livros, eles dominavam muito bem esses poucos livros. Já hoje em dia existem tantos livros e ninguém domina nada. É provável que não respeitemos livro algum como eles respeitavam a Bíblia, o Alcorão ou o Talmud, um texto de Aristóteles, um diálogo de Platão ou as Institutas de Justiniano. De qualquer modo, desenvolveram a arte de ler a um ponto que não foi por ela atingido nem antes nem depois. Então, para Mortimer Adler, os leitores medievais foram os melhores leitores, porque nem antes deles, nem depois deles tiveram tanto cuidado, tanta habilidade na arte da leitura. Devemos acabar com nossos tolos preconceitos sobre a Idade Média. Aqui nesse sentido que eu já mencionei, né, de que as pessoas consideravam a Idade Média como sendo uma idade de atraso, né? Na verdade, isso é uma interpretação errada da história, né, que foi disseminada especialmente no século XX, é que ele contesta isso, né? Devemos acabar com nossos tolos preconceitos sobre a Idade Média e considerar os homens que escreveram exegeses das Escrituras, explicações de Justiniano e comentários de Aristóteles como os mais perfeitos modelos da arte de ler. Essas explicações e comentários não eram nem condensações nem resumos. Eram leituras analíticas e interpretativas de um texto de valor. Na verdade, poderia confessar que muito do que sei sobre leituras aprendi examinando os comentários medievais. As regras que vou aconselhar são simplesmente uma fórmula do método que segui ao observar o professor medieval lendo um livro com seus alunos. Então veja que o Mortimer Adler, como sendo aí um grande professor do século XX, né, leitor das grandes obras, comentarista das grandes obras, teve como inspiração maior os medievais, como leitores. E nisso toda a sistemática, todo o método que ele coloca, que está aqui no livro Arte de Ler, que está aqui também no livro Como Ler Livros, ele tem como inspiração os medievais, né? E por isso ele coloca essas regras, né, que ele vai desenvolver no livro, são com base aí no que ele pôde observar desses medievais. Comparada com o esplendor dos séculos XII e XIII, a era atual se parece muito mais com a Idade das Trevas dos séculos VI e VII. Então as bibliotecas tinham sido queimadas ou fechadas. O que ele está comentando aqui? Que no período considerado aqui da Alta Idade Média, século VI até o século VII, século VIII também, né? Existiam poucos livros por causa do início da queda do Império Romano, né, a invasão dos bárbaros. Poucas pessoas souberam ler e sobraram pouquíssimas pessoas que tinham a habilidade da escrita e da leitura, né? Na verdade eram os sacerdotes. E nesse período então houve aí essa lacuna, né, de grandes obras, por assim dizer. Então por isso que é considerado como a Alta Idade Média, porque é o início da Idade Média com esse período, né? Agora na Baixa Idade Média, nos séculos XII e XIII, com o surgimento das universidades, né, e os escolásticos, surgiram então grandes intelectuais que eram grandes leitores, né? Havia poucos livros de valor e menos leitores ainda, enquanto que hoje há mais livros e bibliotecas do que nunca.
na história da humanidade. De certo modo, também há mais homens capazes de ler, mas na verdadeira acepção do termo, isso não é exato. Tratando-se de ler, para compreender, as bibliotecas poderiam ser fechadas e as tipografias destruídas. Ou seja, existe maior quantidade de pessoas que sabem ler, mas não verdadeiramente pessoas que sabem ler com profundidade, como existiu na Idade Média, segundo aqui o Mortimer Adler. Então, bem interessante isso, né? Mas dirão, né? Estamos vivendo numa era democrática. É mais importante que muitos homens saibam ler um pouco do que poucos ler muito. Há alguma verdade nisso, mas não toda a verdade. A participação real nos processos democráticos de autodeterminação exige maior cultura do que a que vem sendo dada à maioria. Então, o que ele está dizendo? Muita gente já sabem ler muito mais do que no período medieval, em termos de proporção, mas o que está sendo passado para essa grande maioria não é algo de qualidade e não se promove uma boa leitura. Então não adianta nada ter aí milhares de pessoas que sabem ler, são alfabetizadas, quando elas não sabem ler verdadeiramente, elas não compreendem o texto, ou não se aprofundam, ou não têm ali uma análise que seria complexa o suficiente para ampliar aquele conhecimento, né? Então por isso há um certo paradoxo, né? Aumentou a quantidade de pessoas que sabem ler, mas a qualidade dos leitores diminuiu, enquanto que na Idade Média poucas pessoas liam, mas havia uma certa qualidade na leitura. Em vez de comparar o presente com a Baixa Idade Média, façamos a comparação com o século XVIII, então o século mais recente aqui, porque a sua moda foi um período de cultura que nos legou um alto padrão. A democratização da sociedade já tinha começado. Os líderes do movimento, neste e noutros países, tinham sido liberalmente educados, o que não acontece com nenhum licenciado de colégio. Os homens que escreveram e ratificaram a Constituição sabiam ler e escrever. Então, adotando essas ideias já liberais, né, que Mortimer Adler tinha essas ideias, ele defende então que no século XVIII já existiu então uma maior democratização da quantidade de leitores e também existia bons leitores, por assim dizer. Tornando-se mais disseminada a educação pública do que no século XVIII, não precisava se tornar menos liberal por ser mais universal. O mesmo tipo de educação para a liberdade através da disciplina que capacitou a democracia a criar raízes nesse país pode ser adquirido de novo, em qualquer nível e para todos os elementos da população, se suas flores forem protegidas dos vendavais da violência que se desencadeiam no mundo atual. Então ele está falando aqui dos primeiros fundadores dos Estados Unidos, né, que eles têm essa concepção que eram grandes intelectuais, que eram pessoas que tinham um admirável conhecimento. Então, por isso que ele diz, né, que tem como recuperar nos Estados Unidos um pouco aí das ideias iniciais desses fundadores, né, essa ideia do Mortimer Adler. Tudo que vocês têm a fazer é ler as obras de John Adams e Thomas Jefferson, de Hamilton, Madison e Jay, para saber que eles podiam ler e escrever melhor do que nós ou nossos líderes. Então, ele está dizendo, né, esses que eram considerados fundadores dos Estados Unidos já sabiam ler muito melhor do que na atualidade, as pessoas da atualidade, muito mais do que os próprios políticos da atualidade. Se olhar ao currículo dos colégios coloniais, talvez percebam a razão disso. Descobrirão que se dava outrora uma educação liberal nesse país. Verdade é que nem todos recebiam tal educação liberal. A democracia não tinha amadurecido a ponto de poder disseminar a educação pelo povo todo. Então existia poucas pessoas, mas com uma boa educação e uma educação liberal, conforme o Mortimer Adler diz aqui. Mesmo hoje, tem que se admitir que uma parte da população seja orientada vocacionalmente, enquanto que outra venha sendo liberalmente educada. Porque mesmo a democracia deve ter chefes, e a sua salvaguarda depende do calibre e liberalismo deles. Se não quisermos chefes que se ufanem de pensar com seu sangue, é melhor que eduquemos, e mais do que isso, cultivemos um respeito pelos que pensam com suas mentes libertadas pela disciplina. Um ponto ainda. Há muito falatório hoje em dia entre os educadores liberais que temem a volta do fascismo através dos perigos da argumentação e da doutrina. Já afirmei que muitos deles confundem disciplina com rigor prussiano e passo de ganso. Confundem a autoridade, que não é senão a voz da razão, com a autocracia ou tirania.
Mas o erro que fazem a respeito da doutrinação é mais triste, como muitos de nós não sabem o que significa docilidade. Então aqui ele está falando sobre essa confusão que existia, né, na própria época dele, de confundir a disciplina com um certo autoritarismo, com o rigor que seria exercido, né, sobre os alunos. Ser dócil é ser maleável, e para isso a pessoa tem de possuir a arte de aprender e praticá-la ativamente. Quanto mais ativa é uma pessoa ao aprender com o professor, morto ou vivo, e quanto mais a arte utiliza quem ensina, tanto mais dócil é essa pessoa. A docilidade, em suma, é o oposto de passividade e credulidade. Aqueles que pedem a docilidade, os alunos dormem durante as aulas, são os mais fáceis de serem doutrinados. Perdendo a arte de aprender, seja ela a habilidade de ouvir ou ler, não sabemos como ser ativos ao receber o que lhes é comunicado. Daí ou eles não recebem nada absolutamente, ou o que recebem absorvem sem criticar. Então, no sentido de docilidade, é a pessoa deixar-se aprender daquele conhecimento. Verificar que existe alguém que sabe mais, que alguém que tem o conhecimento, e você é um aprendiz nessa leitura. E ele diz que essa docilidade, né, esse ato de ter atenção àquilo que está sendo dito, ele tem sido tolhido, né, tem sido mais dificultado. E isso é um problema na educação. Desprezando os 3 R's no começo e as artes liberais quase completamente no fim, nossa educação contemporânea é essencialmente antiliberal. Nossos alunos são alimentados com todas as espécies de preconceitos locais e papas mastigadas. Engordados assim, são como um trapo nas mãos dos demagogos. Sua resistência à autoridade superficial, que nada mais é do que a imposição de uma opinião, diminuiu. Eles chegarão até a acreditar na propaganda insidiosa dos cabeçalhos de certos jornais. Então, ou seja, o espírito crítico nos alunos não é despertado. Ele apenas assimila aquilo que está sendo passado pelo professor, sem haver um questionamento, sem haver o pensamento crítico, e também ignorando essa certa docilidade de compreensão do texto e também apresentando então suas emendas, seus comentários. Mesmo quando as doutrinas que impõem são democráticas, os colégios não cultivam o julgamento livre, porque abandonaram a disciplina, deixam os alunos inertes diante da doutrinação oposta de oradores mais poderosos, ou o que é pior, diante do domínio de suas más paixões. Nossa educação é mais demagógica do que democrática. O aluno que não aprendeu a pensar criticamente, que não foi levado a respeitar a razão como único arbítrio da verdade nas generalizações humanas, não foi conduzido para fora dos becos sem saída das gírias e senhas locais, não será salvo pelo orador da sala de aula, mas sucumbirá diante do orador da praça pública ou da imprensa. Para nos salvarmos, devemos seguir o preceito do Books of Common Praise. Leia, grave, aprenda e assimile interiormente. Então, muito interessante, né, essa opinião do Mortimer Adler sobre a educação na sua época, que precisava então buscar ter uma maior emancipação, né, uma maior quantidade de crítica por parte dos alunos, e os professores tinham esse papel de ensinar os alunos a serem críticos e saberem ler verdadeiramente, né? E ele então acaba demonstrando que os medievais foram então os grandes leitores e que apresentavam esses elementos críticos, né? Tanto da docilidade quanto da crítica. Então, muito interessante esse nosso aspecto aqui de compreender como eram os leitores medievais na concepção do Mortimer Adler. Com base nisso, nós temos que então procurar boas obras que tratam sobre leitura durante a Idade Média. Nós iremos tratar sobre isso aqui no canal, mas é importante dizer que na concepção do Mortimer Adler, que é uma grande autoridade em se tratando de leitura de livros, né, foi um grande leitor de livros, comentaristas, com seus vários comentários, palestras e tudo mais, uma grande referência nesse quesito de ler, e que publicou esse livro aqui, Como Ler Livros, publicado pela editora Realizações. Se você não leu esse livro aqui, é altamente recomendado, porque ele traz ali os princípios básicos sobre fazer uma boa leitura, tanto na leitura superficial, quanto na leitura analítica, né, uma leitura mais crítica, quanto uma leitura que analisa várias obras e produz uma nova obra. Então é um livro que eu recomendo assim, uma leitura inicial para você que está buscando ter uma boa base
sobre leitura, né? E eu vou deixar o link para que você possa adquirir. Nós já analisamos cada capítulo desse livro aqui no canal, então você pode ler o capítulo e assistir o vídeo na minha playlist aqui no canal 3 Vias. Então você vai estar adquirindo então um conhecimento muito bom e eu recomendo, uma recomendação alta, né? Como ler livros do Mortimer Adler, e assista então os vídeos com nossas análises aqui no canal. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.